Olá! Depois de mais de 30 anos em discussão, a autonomia do Banco Central foi aprovada pelo Congresso Nacional em regime de urgência. Além de aprofundar o desmonte do Estado, os impactos para as políticas econômicas podem ser desastrosos para a população. Com a nova autonomia, o Banco Central do país passa a ser influenciado de forma ainda mais direta pelos interesses do mercado financeiro. Conversamos com o economista Paulo Nogueira Batista sobre este assunto e tem muito mais no programa de hoje. Eu sou Pamela Oliveira e o Central do Brasil está no ar. Central do Brasil. Este mês, o Programa Ambiental das Nações Unidas reconheceu o território Calunga como o primeiro do Brasil a fazer parte dos territórios e áreas conservadas por indígenas e locais. Localizado na região de Goiás, o maior quilombo do país recebeu o registro oficial de Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Calunga. Vamos saber mais com Nayata Wani. Nacional. O reconhecimento internacional através da ONU é concedido a regiões que conservam a natureza e respeitam os costumes da população local. Atualmente, o território Calunga abriga aproximadamente 1.500 famílias. Robert Francisco mora na região e nos conta sobre a organização dos moradores em prol das prioridades dessa população. O Quilombo Calunga, junto com montaram uma associação Maquecá, né? Que é a Associação Quilombo Calunga, que ajuda todos os territórios quilombola. Que ao todo são mais de 32 comunidades quilombola, juntamente com os presidentes da associação. Juntaram isso e correram muito atrás também de moradia, né? Terras. Localizado na região da Chapada dos Veadeiros, com mais de 250 mil hectares, Calunga é o maior território quilombola do país, abrangendo os municípios goianos de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás. Porém, os 300 anos de ocupação são marcados por intensas disputas de terras, grilagens e ataques. Robert expõe essa luta e comemora as conquistas coletivas. É bem preservado também pelo Quilombo Calunga, sobre desmatamento, etc, né? Hoje mudou muito. E a gente agradece muito a Associação Quecal, que era o presidente de Calunga, correu muito atrás disso. E hoje cada um tem sua terrinha. Para se protegerem das ameaças, os próprios quilombolas do território Calunga criaram em 2019 uma tecnologia que mapeia e sistematiza suas terras. Com essa autogestão, os quilombolas protegem os moradores e conservam o cerrado. E ainda falando em lutas e resistência, na próxima quinta-feira, dia 18, a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, realizará uma greve contra a política dos preços de combustível colocada em prática pelo governo Bolsonaro e contra a venda de mais uma refinaria do petróleo localizada na Bahia. Além de uma demissão massiva, a venda da refinaria deve impactar em mais aumentos no preço da gasolina e do diesel. Para demonstrar que é possível vender derivados de petróleo a preço justo, o Sindicato dos Petroleiros da Bahia realizou nesta terça-feira, dia 16, uma ação de abastecimento de gasolina a R$ 3,50 em um posto em Salvador. Vamos conferir o relato do petroleiro Radiovaldo Costa, que esteve por lá. Sucesso absoluto, muita gente participou, muita gente compreendeu a importância dessa ação do Sindicato Bahia, que visa ampliar o debate dos preços de derivados no nosso estado. Então você que não participou, faremos outra. E você que está aí acompanhando, fortalecendo, apoiando as ações do sindicato, continue. Nós estamos na defesa da Petrobras, contra a privatização da RELAM e em defesa da categoria petroleira. E quinta-feira tem greve. Greve da categoria petroleira, a partir de 0h01, vamos começar a greve para defender os nossos direitos e os nossos empregos. Com os novos aliados de Bolsonaro na Câmara e no Senado, a reforma administrativa avança.
A PEC 32 propõe mudanças cruciais nos vínculos dos servidores e representa um golpe violento contra o serviço público, do mesmo jeito como foi a reforma da Previdência que desmantelou a Seguridade Social no Brasil. Afonso Bezerra tem mais informações. Trilhos do Brasil. A reforma administrativa de Paulo Guedes ganha nova musculatura no Congresso após a eleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara. A PEC 32 de 2020 propõe mudanças cruciais nos vínculos dos servidores. Atualmente, para ingressar no serviço público, os candidatos dependem de aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Agora, a PEC propõe 5 novos vínculos, classificados em por tempo determinado, indeterminado e sem a necessidade de concurso. Luiz Eustáquio, do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde e Previdência de Pernambuco, comenta a ideologia neoliberal por trás desta reforma administrativa. Essa PEC 32, com essas alterações, ela vem exatamente tentar desmantelar o serviço público e quebrar a continuidade dele. E isso é muito arriscado. Os defensores da reforma afirmam que ela é necessária porque o Estado está inchado e precisa reduzir o seu tamanho para poder promover investimentos, o que vai na contramão de pesquisas como a do IBGE, que aponta a estabilidade ou redução no número de servidores estaduais ou municipais nos últimos anos. De acordo com o IPEA, entre 2006 e 2017, os gastos com funcionalismo público se mantiveram no patamar entre 9,77% e 10,74%. Dados do DIEESE apontam que mais de 30% do universo de servidores são professores e profissionais de saúde. E é nas cidades, em especial as do interior do Nordeste, onde esta reforma poderá ter um impacto ainda maior, como analisa Lilian Arruda, técnica do DIEESE. Na economia do Nordeste, dependendo da reforma que vier, pode ser uma tragédia. Porque você vai precarizar um trabalhador por vários motivos. Uma tragédia do ponto de vista econômico, porque você vai precarizar trabalhadores que têm uma importância no município, salarial, de consumo, de estabilidade de emprego, que ativa a economia municipal. A PEC, no momento, está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aguardando a indicação do relator do projeto. Uma das mudanças que o governo Bolsonaro já conseguiu implementar foi a decisão sobre a autonomia do Banco Central. O assunto esteve em discussão por mais de 30 anos no Congresso, ressurgindo durante a pandemia por interesse dos bancos privados. A nova autonomia pode afetar políticas econômicas e deve aprofundar as desigualdades sociais. Sobre o assunto, Jonatas Campos conversa com o economista Paulo Nogueira Batista. Entrevista Central. Conosco na entrevista central o economista Paulo Nogueira Batista. Ele é ex-diretor do FMI e ex-vice-presidente do Banco dos BRICS. Também é autor do livro O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. E vai nos falar hoje sobre a autonomia do Banco Central. Professor, agradecemos muito sua disponibilidade. Eu que agradeço. A Câmara dos Deputados aprovou um PL que prevê a autonomia do Banco Central. Entre os pontos aprovados, eu destaco, professor, a instituição do mandato não coincidente do presidente do Banco Central com o presidente da República. E a nossa pergunta para o senhor é bem direta. É correto uma instituição do Estado brasileiro se deslocar do poder político, ou seja, o Banco Central se deslocar do poder político, que é o presidente eleito pelo voto popular? Se você dá ao presidente do Banco Central e diretores do banco um mandato fixo, relativamente longo e não coincidente com o do presidente da República, você pode criar uma situação em que o presidente eleito se defronta com presidente e diretores de Banco Central indicados por um governo anterior de outra orientação. Vamos dizer, por exemplo, que nas eleições de 22, a centro-esquerda consiga eleger um presidente novamente. Esses presidentes tomaram posse tendo que conviver por 2 anos com o presidente indicado, com o presidente do Banco Central indicado por Bolsonaro e diretores também indicados por Bolsonaro e Guedes, né?
pode haver um problema sério para o governo eleito pelo povo, que é de não conseguir tocar a sua agenda de política econômica em função da existência de um Banco Central autônomo, blindado, que pode dificultar a ação do governo em matéria de política econômica, uma vez que o Banco Central é uma peça-chave de qualquer política econômica, né? Esse PL mexe basicamente nesse mandato do presidente, né, e da diretoria. Eu tenho a impressão de que ele pode ter sido uma demonstração de força do governo. Eu queria sua opinião sobre isso. Foi um primeiro projeto de lei aprovado agora pelo presidente Arthur Lira. Tem mais a ver com política do que com, de fato, dar autonomia ao Banco Central? Olha, essas decisões de Banco Central, de reforma do Banco Central, de reforma do Estatuto do Banco Central, são sempre decisões que têm uma implicação política. O Banco Central, aliás, é um órgão político, porque ele é uma peça central da política econômica do governo. Então, por isso mesmo é que é uma falácia dizer que vamos blindar o Banco Central da influência política, porque isso significa blindar uma tecnocracia não eleita contra interferências do poder político eleito. E essa tecnocracia não eleita, que é o comando do Banco Central, ela vai tomar decisões que têm natureza política, tem natureza técnica, tem, mas tem também natureza política. Adotar um item antigo da agenda liberal na área econômica, mas na realidade, no meu modo de ver, desequilibraram ainda mais o jogo. Existem outros projetos de lei na Câmara dos Deputados que podem dar mais autonomia ainda ao Banco Central, como, por exemplo, interferir no mercado cambial. O senhor pode nos explicar esse assunto? Na verdade, é mais um projeto que foi aprovado pela Câmara agora também, nesta semana que passou, e que seguiu para o Senado, que é o marco do mercado cambial. É um projeto que tem aspectos positivos, que é simplificação, aumento da eficiência, tudo bem, mas misturado com esses objetivos naturais e louváveis, tem problemas muito grandes. Porque esse segundo PL, esse do câmbio, ele dá ao Banco Central, agora blindado pela autonomia, carta branca em assuntos fundamentais. Por exemplo, autorização de contas em moeda estrangeira no território nacional, aumento do grau de conversibilidade da moeda nacional, né? Autorização para que não residentes, para que pessoas, empresas não residentes do país possam contrair crédito em real, o que dá a possibilidade para essas pessoas de contraírem crédito para apostar contra a moeda nacional em determinadas circunstâncias, né? Em suma, alguém disse, talvez com um pouco de exagero, mas com alguma dose de verdade, que é o PL da farra cambial, né? Então, se você juntar esses dois, o Banco Central agora com carta branca no mercado cambial e blindado contra a influência do governo eleito, você tem a receita para políticas antinacionais. Na cultura, artistas se organizam para construir uma sociedade menos desigual e opressiva. A indicação de hoje é sobre cinema nacional LGBTI+. Vamos ouvir Karina de Abreu, que é co-realizadora e curadora da mostra Cine Diversidade. Parada Cultural. Olá, meu nome é Karina, eu sou uma das realizadoras da mostra Cine Diversidade, que esse ano chega à sua 4ª edição. A primeira mostra a gente fez junto a produtores culturais, periféricos, LGBTs, na Maré presencial. Esse ano, por conta da Covid, a gente está nesse carnaval do Fica em Casa, e a mostra vai ser completamente online no YouTube da coletiva delas. Vocês conseguem mais informações no nosso Instagram, no @mostra Cine Diversidade, para saber sobre premiações, inclusive em dinheiro, cursos, descontos para contratação de profissionais da economia criativa. Então, vai lá, corre, se inscreve até o dia 17. A gente tem 4 sessões e uma delas especiais esse ano sobre videoarte, para curtas-metragens de até 20 minutos, sobre gênero e diversidade sexual. Então fica atento, não perde tempo, vamos lá. Se você tem um curta-metragem sobre o assunto, se inscreva até esta quarta-feira, dia 17. A 4ª mostra Cine Diversidade terá suas exibições de 13 a 19 de março. Eu fico por aqui. O Central do Brasil volta amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.